Olá, pessoal. Me chamo Natana, sou psicóloga e neste canal nós falamos sobre criação de filhos. Então, se você se importa em praticar uma criação respeitosa, compreensiva, com empatia, aqui é o seu lugar. Então, não deixe de se inscrever e dar um like nesse vídeo. Vamos lá, então, a um assunto super pedido por vocês, que eu sei que principalmente quando a gente busca conduzir as demandas dos nossos filhos pequenos no dia a dia com respeito, com consideração emocional, acaba se tornando um desafio que é como fazer coisas que são necessárias, mas que a criança não quer colaborar, sem precisar fazer à força, de uma maneira que a gente se sinta desrespeitando a criança no momento, como, por exemplo, dar remédios, quando a gente precisa fazer, por exemplo, aquela lavagem nasal, quando a gente precisa cortar unhas, que nem sempre eles querem, que nem sempre eles colaboram, quando a criança precisa cortar os cabelos. Então, como que a gente pode conduzir essas demandas, que é natural que os pequenos muitas vezes tenham resistência, até porque eles não entendem o sentido de precisar fazer isso, sem precisar ao mesmo tempo usar da força, do desrespeito, que causa tanto um mal-estar neles como também na gente. E para isso eu trouxe aqui esta tabela que tem me ajudado muito com o Pedro, em que a gente divide junto com a criança, inclusive usa ela para explicar para a criança que existem coisas necessárias da rotina que a criança já sabe fazer, tem coisas que ela ainda não sabe fazer e que inclusive muitas vezes ela pode ter uma resistência justamente por conta disso. Tem coisas que apesar dela já saber fazer, mas ela não gosta de fazer. Tem coisas que ela até não sabe fazer, mas ela gosta, ela tem interesse. Então, existem várias combinações em relação a isso. E no caso do Pedro, por exemplo, né? Lavar as mãos é uma coisa que ele sabe fazer, que ele gosta, então ele tem uma super colaboração. Mas no caso, por exemplo, aqui da figurinha assoar o nariz, é uma coisa que ele ainda não sabe fazer, ele ainda está aprendendo, a gente está ensinando ele a fazer isso. Logo, é uma coisa que ele não gosta, mas que muitas vezes esse não gostar está relacionado em N situações com o fato da criança ainda estar desenvolvendo essa habilidade. Então, a primeira identificação é justamente a gente colocar várias questões da rotina, várias questões que são necessárias, que eu inclusive tenho uma figurinha para cada uma aqui, nessa tabelinha, no sentido da gente, enquanto pais, entender o que está acontecendo e a partir disso também, desse entendimento, a gente começar a explicar para a criança adequadamente ou mesmo ensinar mais ela sobre determinadas coisas para que também a colaboração dela fique mais fácil. Inclusive, gente, nós disponibilizamos este recurso para quem já tem o kit Minhas Rotinas como um bônus. A gente vive fazendo isso, pegando recursos que a gente já tem, que as pessoas já compraram, e a gente acrescenta bônus à medida que a gente vai vendo que vai agregar, que vai ajudar ainda mais na rotina de vocês. Então, quem já tem o kit Minhas Rotinas, só entrar lá na Hotmart e baixar, e quem ainda não conhece, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E esse recurso, ele tem funcionado muito bem com o Pedro, no sentido dele, principalmente, também ir desenvolvendo a autonomia, à medida que ele vai vendo que cada vez mais ele já consegue fazer determinadas coisas, ele já consegue colocar muitas figurinhas aqui no já sei fazer, e como eu sempre falo para vocês, a autonomia gera maior colaboração, gera maior engajamento da criança, as crianças gostam de se sentir capazes, então isso dá um senso maior para a criança de autoestima e, consequentemente, tende a deixar tudo mais fácil nesse processo. Além de que recursos visuais, sempre como eu falo para vocês, são importantes estratégias para a gente conversar com as crianças, porque uma conversa em que a gente só está se comunicando com a criança, em que ela não está visualizando a situação, tende a ser mais difícil para a compreensão e, consequentemente, daí colaboração dela. Tá bom, gente? Espero que essa dica ajude vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.